Neste fim de semana, nós estamos vivendo o encontro da equipe de plantios. E há aqui um pequeno relato que termina dizendo que o desenvolvimento do trabalho tem contado com a força de todos que têm participado e que as atividades de plantios têm mobilizado muitos níveis de atuação. O grupo básico, trabalhadores, meeiros, colaboradores, grupo de sustentação, grupo de contato direto, e temos sentido que há uma disposição para o reconhecimento de novas etapas a serem cumpridas. E aqui pelo relatório se vê que a parte mais física da tarefa flui sem obstáculos e sem empecilhos. E a abundância de colheitas também indica isto. Então o relatório pergunta no fim se tudo materialmente está assim tão bem, se o setor está tão desenvolvido e maduro do ponto de vista do que ele se propõe no plano material. Quais serão as próximas tarefas a serem desenvolvidas? O relatório termina com uma pergunta. Aqui há itens no relatório que falam da introdução dos mantras nos mutirões, que deram um novo sentido a esta atividade, e que estes cânticos entoados antes dos trabalhos práticos criam uma corrente de vida e muitos obstáculos práticos são resolvidos. E a tarefa é perceptivelmente sentida como mais leve. E o relatório também fala do programa de revitalização sutil do solo, que terá início dia 13 de março, e já foram feitos os primeiros testes, e que está tudo preparado para se começar esse trabalho de revitalização, que indica novos horizontes para trabalhos mais sutis, como vimos aqui numa reunião passada, né? Principalmente em se tratando de plantios, principalmente em se tratando de um contato e de um trabalho com plantas, com seres vivos, não de um outro reino, nós teríamos que estar atentos para um ponto, que é nós procurarmos aprofundar a nossa consciência e não permanecermos só na consciência física, principalmente quando se lida com plantas. Então, se nós cultivamos as plantas e se nós trabalhamos com o reino vegetal só por motivos práticos, acaba que a gente perde um pouco o contato verdadeiro com as plantas. Então começa-se a produzir muito, mas a gente vai se distanciando do reino. E principalmente neste período, nesta época da Terra, neste momento de transição, no qual o reino vegetal está em transição também, o reino vegetal está em juízo, assim como o reino humano. Está havendo uma seleção no reino vegetal. O reino vegetal está passando por um holocausto, como se vê pelo tratamento que recebe, por tudo que acontece com ele. E está havendo um remanejamento neste reino. Muitas espécies estão desencarnando, muitos tipos de planta tendem a desaparecer do plano físico, como sabemos, outras já cumpriram a sua trajetória
e devem nos planos suprafísicos serem transmutadas em outras espécies, em outros grupos, eventualmente prosseguir a sua evolução em outros mundos ou em outras dimensões deste mesmo mundo, depois da Terra reordenada. Então este é um momento muito adequado para nós conhecermos cada vez mais certas particularidades do plano evolutivo no que diz respeito às plantas. Então, se as tarefas práticas aqui estão tão bem encaminhadas, se isso está fluindo tão bem, isto quer dizer que já existe um alinhamento espiritual neste setor. Então, se este alinhamento existe, tanto assim que ele atrai tantos grupos de colaboração, e como diz o relatório, 90% das tarefas, mesmo em tempos de chuva, estão cumpridas, prontas, o que é uma porcentagem extraordinária com tudo o que acontece. Então aqui existe um alinhamento com o Espírito, senão estas coisas não podiam estar assim. Então é o momento de nós examinarmos, não? Como estamos diante deste reino, que é para que este alinhamento se aperfeiçoe ainda mais e que a gente possa, como próximo passo, conhecer melhor estas plantas. Conhecer melhor estas plantas quer dizer perceber quando chega o momento de uma planta ou de uma espécie desaparecer e o que nós poderemos estar fazendo de positivo em colaboração com o novo reino vegetal. Tanto assim que o setor de plantios está instalando uma casa de sementes, só para cuidar de sementes. Isto porque há muitos assuntos com as sementes que precisam ser melhor resolvidos. Então, dentro deste mesmo reino vegetal, há muitas coisas a serem resolvidas, há muitas coisas a serem tratadas espiritualmente. Mas, se a nossa consciência não está focalizada só no físico, mas está focalizada também nos outros níveis do próprio reino vegetal e os outros níveis do nosso próprio ser, não só o nosso corpo físico, porque é muito fácil, né, a gente se desviar do caminho, fazer agricultura e ficar fazendo agricultura só para alimentar-se. É muito fácil entrar neste desvio. Então aqui é preciso que se lide com este reino não apenas com a consciência física em nós e neste reino. Aqui tem um pequeno exemplo do que é estar diante deste reino não só com a consciência física. Conta-se que havia um eremita que comia só algumas ervas e algumas folhas, com aquilo ele vivia. Então perguntaram por que ele fazia isso. E ele deu uma resposta que muito pouca gente daria, porque quem come só ervas e folhas tem muitas respostas para isso, não é? Mas ele respondeu o seguinte: para te amar melhor. Vê a diferença entre um vegetariano, entre um naturista e um ser que está num outro ponto. Então eu como folhas e como ervas para te amar melhor. Está tudo aí. E esse amor, que se reflete também na forma como você trata o reino, na forma como você se relaciona com tudo que é vivo, né?
e com tudo que está aí em vida, porque o que está aí em vida é para evoluir como vida, não é para ser explorado e nem para ser usado apenas. Está aí porque está vivo, então tem uma vida aí em desenvolvimento. Como toda atividade agrícola no planeta não vai nesta direção, vai na direção da exploração, então é muito importante que a gente vá contra a corrente neste sentido, que a gente não faça isto por exploração, que a gente não faça isto por questões de utilidade física e externa, mas que a gente faça isto pela vida, que a gente faça isto pela vida, por amor à vida. Então aí vai haver uma resposta que não se sabe qual é, porque não se pode imaginar estas coisas. Vai haver uma resposta além daquela que tem sido dada. A resposta para o alinhamento deste setor tem sido não faltar alimento aqui. A resposta tem sido tudo estar bem organizado, bem construído, bem desenvolvido e fazendo bem a todo mundo. Tem mais resposta para ser dada. E nós podemos ainda ter outros conhecimentos, não só sobre as plantas existentes, mas participarmos desta nova vida vegetal, colaborando com esta vida vegetal. No passado, havia plantas que atuavam sobre os corpos e resolviam o problema dos corpos, no passado. E no passado havia plantas que tinham até a função de curar câncer. Planta, simplesmente. Então havia no passado um conhecimento disto tudo muito profundo, porque a medicina e porque os filósofos talvez se aproximavam deste reino como vida e não por interesse. Então chegou-se até a descobrir remédio para o câncer, coisa que se perdeu e hoje não se sabe onde está a solução. E assim para todas as coisas se descobriu o que as plantas poderiam dar. Mas depois este tempo mudou, porque o relacionamento do homem com o reino vegetal foi se deteriorando e, ao mesmo tempo, começou uma atividade curadora dentro do homem que depende dele também. Então tudo aquilo que as plantas faziam sozinhas, hoje elas não têm mais autorização no plano evolutivo para fazer sozinhas. Hoje, se uma pessoa que tem câncer encontrar aquela fórmula e comer aquela planta, pode ser que isto não resolva hoje como resolvia antigamente. Porque hoje cabe a cada um fazer este processo em si e ter a colaboração do outro reino. Então o reino vegetal não está mais com a tarefa de resolver todos os nossos problemas. Isto passou. Hoje, neste movimento, neste ciclo, o reino vegetal está aqui para complementar o nosso trabalho interior, o nosso trabalho interno. Então, a influência das plantas sobre nós e a nossa influência sobre as plantas se tornou mais sutil do que era. Se tornou mais sutil. Não é só mais um relacionamento tão material. E
Hoje, a natureza continua colocando ao nosso redor tudo que é necessário para que a gente se sirva das plantas e continua colocando ao nosso redor as plantas mais adequadas, as plantas mais corretas para a nossa energia e vice-versa, e nós estamos perdendo esta dimensão, nós estamos perdendo este conhecimento, porque assim como vimos desenvolvendo muito certas técnicas, certas tecnologias e certos conhecimentos agrícolas, materiais, nós estamos interferindo nesta combinação que a natureza e o reino vegetal faz ao nosso redor. Nós estamos interferindo nisto com a nossa mente, com os nossos processos. Porque o nosso papel não é de compor um lugar do ponto de vista dos plantios. O nosso papel é principalmente observar o que a natureza e o que o reino vegetal está fazendo ali, está trazendo para ali, está criando ali. E o nosso papel é manter as corretas proporções ali, é entrar com equilíbrio, entrar com as proporções, é entrar com a colaboração, não é mudar o que a natureza faz. Claro que quando se formam grandes grupos e quando as coisas se desenvolvem muito numericamente, materialmente, se perdem estas coisas. Estas coisas vão se perdendo. Então, se um grupo aumenta muito, se uma população aumenta muito, provavelmente o que a natureza combinou ali, o que a natureza organizou ali, o que a natureza criou ali, pode ser que não supra certas necessidades externas. Então aqui, esta proporção que caberia ao homem ali trabalhar e estabelecer é perdida. É perdida porque fica-se atrás de uma grande quantidade. Porque fica-se atrás da necessidade de uma grande produção. Então por isso é que nós temos que ter muito cuidado para que um trabalho espiritual de qualidade não se amplie muito, não aumente muito, não cresça muito numericamente, não fique cheio de curiosos, não fique frequentado por pessoas que não vêm pelas razões internas e espirituais para que aquilo é feito. Isto nos plantios é fundamental. Então, para nós termos aqui, continuarmos a manter um equilíbrio destes ao qual se chegou no setor de plantios e que o próprio setor está insatisfeito com ele porque está pedindo para que se dê passos. Então os passos são estes, que nós guardemos as devidas proporções, que nós não percamos o senso de proporção. Porque se as coisas seguirem o que se faz hoje, o que se segue hoje, todas estas coisas sutis, internas, espirituais, ordenadas, valiosas, se perdem. Porque aí, na hora de você estabelecer as proporções do que plantar, do que colher, do que armazenar, do que distribuir, do que doar, vender nem se fala, não é? Bom, então aí, para você está com todas estas proporções corretas, é preciso, em princípio, que você não esteja somente com a consciência física diante destas coisas, somente com a preocupação material e somente com os cálculos materiais, que são todos muito necessários, mas não é só isto. E como nós somos uma raça mental,
como a alma até há bem pouco tempo estava no nível mental dos mais evoluídos, então, como a raça é mental, tem aí alguma coisa sutil a ser feita com o pensamento neste trabalho todo. E aqui então, além de nós estarmos fazendo isto por amor à vida e não por interesse direto, material e físico, não? Mas pela vida, em glória à vida, e por amor a uma vida que aí está desenvolvendo, a vida vegetal, no caso, aí nós teríamos que ter também, além disso, uma certa vigilância no que acontece na nossa mente, como está a nossa mente humana. Porque se na nossa mente humana nós tivermos abrigando ideias destrutivas, ideias negativas ou ideias de discórdia, nós não conseguimos entrar nesta parte interna, nesta parte sutil deste reino vegetal, de lidar com estas coisas. Isto porque o reino vegetal está diretamente ligado, permanentemente ligado com o reino elemental e com o reino dévico. E certos elementais e certos devas, para estarem presentes numa plantação, para estarem presentes num canteiro, para estarem presentes numa planta, eles necessitam de um certo ambiente no plano interno, no plano sutil. E o homem faz este ambiente propício, e o homem cria este ambiente que acolhe os elementais, que acolhe os devas. O ambiente que o homem cria hoje é com a mente, é com a qualidade do que ele irradia com a mente. Então é como se, veja, se este mundo fosse um mundo ordenado, se este mundo não fosse aquilo que é, hoje as pessoas estariam diante do reino vegetal, colaborando com este reino a partir da mente, tendo um certo tipo de pensamento e não o pensamento comum, tendo o pensamento de amor, o pensamento positivo, o pensamento de união. E isto então acolheria os elementais e os devas que hoje não têm um caminho muito aberto para estarem aqui, não têm um ambiente muito acolhedor para eles estarem aqui. Então certas mudanças, certas transmutações, certas transformações não estão sendo feitas como seria o plano neste momento. Porque estes reinos paralelos, que estariam ajudando muito mais, não têm como que bases para fazer isto. As bases são poucas. Então, uma das nossas tarefas nesse setor de plantio é não só continuar o que vimos fazendo até agora, mas cuidar de ver como está o nosso pensamento, como está a nossa mente. Tanto do ponto de vista de não ter esse reino vegetal como objeto de exploração, né, mas também estarmos com a nossa mente num certo nível de qualidade para que todas as transformações que possam estar sendo feitas neste reino, as transmigrações, a nossa colaboração com todo esse processo que nós iremos compreendendo à medida que formos fazendo este trabalho, então aí esta nossa mente vai ficar a uma certa altura surpresa de ver como vai penetrar certas coisas deste reino que ainda não penetrou, certas qualidades de plantas que servem para os males de hoje. E as plantas estão aí, mas com a mente comum, com a mente normal, com o pensamento comum, não se faz este contato. Isto não vem, esta inspiração não acontece.
Então, para se formar esta base, para que este reino possa prosseguir o seu trabalho de transformação e tudo isso, o estado da nossa mente é muito fundamental e muito básico. Então, isto é um passo que todos os que estão, todos, não nós, mas especialmente aqueles que estão lidando com os plantios, lidando com estas plantas e que necessitam neste momento estar mais em contato, mais íntimo, mais interno com estas plantas para ajudá-las a viver neste momento e a desenvolvê-las, e elas também nos ajudarem a permanecer aqui em bom estado, em boas condições, não? Então, esta revisão em como está esse nosso pensamento, no que o nosso pensamento está enfocado, com que a nossa mente está envolvida. Então, isto aqui é fundamental para que esse setor esteja não só lidando bem com estas plantas de um ponto de vista material e externo, mas que esteja também comungando com este reino, com este setor, a ponto deste setor, deste reino, dessas plantas começarem a passar para aqueles que estão assim com eles, para passar estas informações que hoje são tão necessárias para certos equilíbrios ou para certos reequilíbrios, como possam ser os procedimentos médicos, como possam ser alguns medicamentos, não? E tantas outras coisas para que as plantas possam servir. É muito importante, além da qualidade do pensamento, além de como esse pensamento funciona, o que está nestas mentes enquanto se trabalha, enquanto se vive aqui, né? A qualidade do pensamento, é muito importante também aqui o trabalho paciente, as atitudes pacientes, as atitudes moderadas, nenhuma atitude extremada, a moderação, a paciência, a ausência de irritação, isto tudo compõe esta ligação. Isto tudo vai fazer com que este movimento de plantios aqui aprofunde muito. E eles mesmos, no relatório, já estavam percebendo a diferença de ambiente nos mutirões depois que se começou a entoar os mantras nos mutirões. De forma que aqui tem um trabalho a ser feito com a mente, com o ânimo, com a paciência, com a persistência, com a fé, com todas estas qualidades que vão então mudar completamente o nosso relacionamento com esse reino, mudar ainda mais o nosso relacionamento com este reino. E isto é muito importante em um momento em que nós estamos procurando a revitalização da Terra. A revitalização da Terra não vai se dar porque vocês colocam produtos na Terra. Pelo contrário, quanto mais produtos colocarem na Terra, mais a Terra vai desencarnar. Quer dizer, a vida da Terra vai desencarnar. Não é questão de colocar produto, é questão disto. Isto tem que estar por trás de todo este trabalho de revitalização. Então aí, quando você vai usar o produto, aquilo tem outro valor, aquilo tem outra atuação. E, além desta paciência, desta não irritação, desta qualidade do pensamento, que é muito importante para se dar um passo aqui neste momento, é também nós não estarmos nunca vacilando quando estamos tratando com estes reinos. Porque a vacilação ali é a falta de decisão em assumir um trabalho, em assumir uma tarefa, a vacilação nas decisões, a vacilação nas orientações a dar às coisas, isto teria que ser evitado. Isto teria que ser evitado. As decisões deveriam ser firmes,
As coisas que forem resolvidas, que forem encaminhadas, deviam ser levadas com firmeza, mais do que já são. Isto com a consciência de todos, não só dos que dirigem o setor, mas de todos os colaboradores. Para isso é que se está falando disto aqui agora, porque isto é um passo grupal, isto é uma mudança de relacionamento com o reino vegetal aqui. Não na qualidade daquilo que se faz, mas com estas coisas que precisam entrar. Estas atitudes, esses estados nossos, precisam estar aqui tão presentes quanto está presente uma enxada, quanto está presente a mangueira para regar, quanto está presente o composto. Isto precisa estar presente junto com todas estas coisas. Este é o passo que se tem que dar. Então aqui, o desenvolvimento de um contato com o reino vegetal, num momento como este, em que o reino está em juízo, que o reino está se renovando, que novos vegetais, novos minerais estão surgindo, aparecendo nos planos internos, isto é o momento de nós não estarmos só com enxadas, com tratores, com materiais, com adubos, mas nós estarmos com tudo isto, equipados com tudo isto, isto é, nós preparados para lidar com aspectos não físicos deste assunto, com aspectos não físicos da alimentação. Quando eu estava tomando estas notas aqui, me veio em mente uma coisa que eu presenciei uma vez. Havia alguém que eu conheci que estava profundamente depauperado, que estava profundamente desvitalizado. Então, esta pessoa foi morar fora da cidade, em uma casa onde havia espaço para uma horta. E quando todas as pessoas pensaram que ela tinha feito aquilo para chegar naquele lugar aprazível e deitar, porque ela estava completamente desvitalizada, deitar e ser servida, ela chegou neste lugar, escolheu ali o lugar de cultivar estas plantas, pegou a enxada e formou uma horta. E diz esta pessoa que se não fosse esta horta de verduras, que no decorrer das semanas lhe davam o alimento, que ela internamente sabia que não tinha saído daquele estado de depauperação. Claro que não foram aquelas folhas de salada, nem aquelas cenouras sozinhas. Como se falou no princípio, aqui tem um trabalho do indivíduo. Aqui tem uma decisão do indivíduo, aqui tem um trabalho interno do indivíduo. Aqui tem um processo do indivíduo. Quer dizer, o indivíduo assume aquilo. E aí o reino vegetal vem totalmente ao encontro. Porque esta colaboração, apesar da situação planetária, ela não morreu. E esta colaboração ainda está no plano evolutivo. A colaboração entre os reinos. De forma que isto aqui tem que estar realmente muito vivo. E o fato de nós aqui termos como tarefa alimentar centenas de pessoas por dia, isto não deve nos perturbar na nossa verdadeira intenção e na verdadeira finalidade deste trabalho aqui. Porque se perde estas perspectivas, se perdem estes pontos espirituais, eu não sei se alimenta mais centenas de pessoas por dia aqui. Porque aqui não existem circunstâncias materiais, naturais, para tudo isto. Aqui estão entrando outros fatores, aqui estão entrando outras ajudas, aqui estão entrando outros componentes. Porque nós não somos especializados em agricultura e nada disso, nós temos uma mão de obra bastante bem equilibrada, bastante bem dimensionada, que não sobra, muito bem dimensionada para o nosso caso, e temos uma terra a recuperar. E isto é um processo interno
que acompanha tudo isto, e vocês veem o resultado disto, quantos anos levou para surgir. Quando se chegou aqui nestas terras, que era um pasto, quando se chegou aqui, se pegou as maiores extensões de terra e se disse: aqui fica mata preservada, aqui não se toca, aqui não se entra, aqui não se mexe. Isso no princípio, quando não havia nada plantado aqui. De forma que não foi a ambição de terra para plantar. Não se demarcou primeiro as terras para plantar. O que se demarcou primeiro foi as terras para ficarem em paz. O que se demarcou primeiro foi as áreas aonde jamais se entraria para incomodar as plantas ali dentro. E estas eram as extensões maiores. Depois de delimitado isto, depois de dizer, olha, tudo isto aqui é área preservada no mapa, tudo isto aqui é área preservada, então vamos ver o que sobrou. Aí o que sobrou foi aonde se começou a plantar. E claro que a resposta veio. A resposta veio e nós vemos pelas pesquisas da Central de Tendência que a resposta veio. Assim como o reino vegetal está se interiorizando, porque este reino vegetal que se vê, o destino dele é se tornar mais sutil. Este reino vegetal que você vê hoje aqui no plano físico, tudo que for resgatável deste reino vai passar para o plano etérico. Tudo. E virão outros para suprir o plano físico mais denso. Então aqui precisa que a nossa consciência esteja acompanhando isto. Porque o nosso karma com o reino vegetal, o nosso karma positivo, o nosso karma, enfim, com este reino, é com este reino que está se interiorizando. Pode não ser com o reino que está surgindo agora. É outro ciclo isto. O reino que está surgindo agora são para aqueles seres que vão surgir agora e que vão habitar a Terra no próximo futuro. O karma de quem está aqui, a colaboração direta de quem está aqui, a colaboração imediata de quem está aqui, é com esse reino que está em transição, assim como o nosso está em transição. Então, para nós compreendermos o que este reino está fazendo, e para nós podermos conviver com este reino, para este reino poder estar conosco e nós com eles em nome da vida, se este reino está se sutilizando, sim, porque as árvores mais nobres estão desaparecendo. Onde estão os cedros? Onde estão as ervas medicinais que não se vê mais? Onde estão as flores alpinas? Onde estão todas as espécies nobres do reino vegetal? Não estão mais. A não ser simbolicamente aí, porque tem que ficar até o fim simbolicamente. Mas já está tudo do outro lado. Já está tudo no outro plano. E nós, onde estamos? Onde estamos nós? Onde está a nossa consciência? Porque esses reinos estão evoluindo. Esses reinos contemporâneos nossos, nesse ciclo, estão todos passando para o plano interno. Estão todos se sutilizando. E a forma de nós acompanharmos isso e de não nos desligarmos deste processo, não ficarmos aqui nos debatendo com experiências de laboratório, genéticas, essas aberrações todas que acontecem, não ficarmos neste ponto, nós temos que ir acompanhando este movimento. E este movimento é um movimento de interiorização, este movimento é um movimento de compreensão interna das coisas. E eu estou falando de plantas, mas podia estar falando de água, podia estar falando de qualquer coisa, de metais, podia estar falando de qualquer coisa. Hoje, se você ficar na coisa física, se você ficar na coisa material, se você fizer o contato só do ponto de vista utilitário, o que acontece é que você perde o contato com aquilo. Aquilo, mesmo que tenha todas as possibilidades latentes para servir aos nossos corpos ou à nossa vida, aquilo fica como que separado. Separado por falta desse movimento nosso de acompanhar essa sutilização, de acompanhar esta interiorização.
Então a nossa atitude, por exemplo, à mesa, nossa atitude diante do alimento é fundamental neste ponto. Porque se nós estamos nos aproximando da mesa de alimentos só pela parte material daquilo, sem um estado de contato interno com a essência daquilo, sem a gratidão, sem o respeito, sem a fraterna união, isto não vai colaborar para estes passos que nós temos que dar. Então aqui chegamos num ponto em que não basta só o setor do plantio ter consciência destas coisas, como tem. Porque se não tivesse, o setor não estava no ponto em que está. Tem. Não basta que só o setor dos plantios tenha esta consciência. Neste momento precisa que todos nós tenhamos esta consciência. E que a gente não esteja apenas se servindo dos produtos do setor de plantios, mas que, enquanto nós nos servimos disto, como devemos nos servir, precisa ver com que atitude nós estamos nos servindo e como estamos colaborando com isso, o que estamos emitindo com a nossa mente, de um modo geral, na nossa vida, o que estamos fazendo da nossa mente, o que estamos fazendo dos nossos sentimentos, o que estamos fazendo dessas nossas atitudes. E isto realmente, neste momento, é com todos, não é só com o setor de plantios. Isto é com todos. Para isto poder realmente dar passos, para isto poder realmente ter esse desenvolvimento. Hoje, qualquer vegetal, qualquer ser do reino vegetal está muito suscetível a mudanças, está muito suscetível a alterações. E hoje, uma plantação, uma árvore, uma planta, está muito mais suscetível do que nunca ao que nós emitimos. E até no perfume das flores, hoje nós podemos influir. Mais do que antes. De forma que a nossa responsabilidade é maior. E isto é um trabalho qualitativo. Isto não é um trabalho em quantidade. Isto é um trabalho qualitativo. Nós estamos vendo numa reunião passada que nos foi indicado, por exemplo, de fazer pequenos plantios, pequenos canteiros de ervas medicinais, de ervas aromáticas, e principalmente observarmos que ervas viriam espontaneamente, naturalmente, aonde existem os apiários, e vimos bem especificamente que isto não era um trabalho em grande quantidade, que isto era um trabalho em qualidade. Então que a gente não perca este senso da qualidade, mesmo quando planta em maior quantidade, como aqui é necessário. Mas que se faça isto com as proporções corretas, porque o reino faz tudo. O milagre faz o resto, como aqui. Isto é um milagre inconcebível neste mundo de hoje. Então, o milagre faz o resto. Mas as proporções do que acontece aqui, as medidas do que acontece aqui, isto depende diretamente de nós. Isto depende diretamente do grupo. Isto depende diretamente da consciência de quem está aqui lidando com isto.